Da lei. Vamos lá, requisitos para aplicação da Lei Complementar 226. Tá? Então vamos para um cronograma aqui. Cronograma para o cumprimento dessa legislação seja elaborado de maneira a contemplar as seguintes etapas. Primeira etapa, tá na apostila, na página 33, tá? Apesar de que tem tudo na apresentação, mas na apostila também tem, e está tá completa, tá? Bem, vamos lá. Análise objetiva das condições técnicas e legislativas. Ou seja, quais são as condições que eu tenho para fazer para aplicar. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que verificar todos os requisitos para aplicar a lei eu tenho. Eu preencho todos os requisitos para aplicar isso. O primeiro requisito, verificar se o município declarou o estado de calamidade pública no período da pandemia da Covid-19 e de vigência das vedações. Por exemplo, o município tem que ter declarado o estado de calamidade pública da pandemia e ele tem que ter perdurado até pelo menos depois do dia 31/12 de 2021. Tá? Então vocês devem ter aí o decreto que o prefeito fez declarando. Eu até falo que para ficar isso bem claro, seria importante você montar um processinho. Um processinho para quê? Para você ter ele se houver qualquer questionamento. Tá? Então você monta e vai colocando a documentação necessária. A primeira é essa, é verificar o estado de calamidade pública nesse período. O que não é difícil. Se o município declarou, não é difícil. Vocês têm até aí na Câmara, porque a Câmara deve ter votado isso. Tá? Deve ter referendado, né? Levantamento minucioso dos servidores que estavam em atividade durante o período da vedação, a contar do tempo de efetivo exercício ou tempo de serviço. Ou seja, verificar quem eram os servidores que estavam em atividade. Sempre levando em consideração que eu tenho que considerar todos. Ah, mas hoje tinha um que estava lá, mas hoje ele não está mais aqui. Eu preciso considerar? Se ele estava em atividade nesse período, eu preciso considerar. Ah, mas ele morreu. Não importa, ele trabalhou naquele período. Então, vai ter que gerar as diferenças e fazer o pagamento para os herdeiros. Que, na verdade, você vai fazer o pagamento como? Através de um depósito judicial, que você não pode pagar para qualquer pessoa, tá? E aí a família pede o alvará para receber, tá? Então é isso. Ah, o cara ganhou na Mega Sena e foi lá para sei lá onde. Tá morando em Miami. Não importa, você vai fazer a diferença dele e depositar nem que seja em juízo. Se ele tem interesse ou não nesse valor, aí é problema único e exclusivo dele. A sua parte você tem que fazer. Tá? Vai que esse cara ganhou na Mega Sena, depois ele fica pobre e começa a entrar na justiça para receber diferença, né? Então a gente precisa levar em consideração também essas questões, tá? Isso é muito importante, tá? Elaboração de planilha com as informações das vantagens pensionais que serão objeto de recálculo do tempo de efetivo exercício ou tempo de serviço e o impacto inicial na folha de pagamento com essas alterações. Quanto vai custar? Eu falei fazer uma planilha porque como não... por exemplo, eu não sei o sistema de folha que você usa aí, se ele vai ou não ter alguma funcionalidade específica para esse tipo de cálculo. Se tiver, melhor. Se não tiver, você pode fazer uma planilha, que pode ser até uma planilha Excel. Desde que ela tenha todos os dados, que daqui a pouco eu vou passar para você os dados essenciais,
tá? Para compor a planilha, eu não vejo problema nenhum em ser dessa maneira, tá? Certo? Agora, se a sua empresa de software desenvolver a funcionalidade e incluir ela aí na folha, eu não vejo também problema em utilizar, tá? Desde que ele seja confiável, né? Tá? Tá bom? Bem, vamos lá. Aí a gente tem aqui elaboração de planilha com as informações das vantagens, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você falou que tem quinquênio, sexta parte e licença prêmio. É isso? Tá. Então você vai ter que vai fazer para essas três situações, tá? Que você pode fazer uma planilha só com a possibilidade de fazer os três cálculos, tá? Não há problema nenhum nisso. Ou se você quiser fazer uma só para quinquênio, uma só para licença-prêmio e outra só para sexta parte, também fica a seu critério, tá? Não há problema nenhum, tá? Porque a única coisa que vai mudar vai ser a contagem do tempo. Que a contagem na verdade, 2, a contagem é quinquênio. E no outro, a contagem são 20 anos. Então, ele acaba tendo regras diferentes. E aí, você tem que fazer um outro levantamento das progressões funcionais. Tá? E depois, fazer o levantamento do total e dos valores a serem pagos, inclusive com os encargos sociais. Também não há problema nenhum, tá? Aí depois disso, o cálculo do impacto econômico, financeiro, orçamentário do pagamento inicial decorrente do recálculo e, se necessário, realizar simulação da folha de pagamento. Eu particularmente, sempre oriento ter o recálculo. Fazer um recálculo de folha, uma simulação de folha. Porque aí você vai ter todas as parcelas. E algo que eu não havia falado. Por exemplo, você tem que verificar, aí na Câmara vai ser muito difícil ter acontecido isso, tá? Mas você tem que verificar se houve algum tipo de, como que fala? De hora extra no período. Se alguém recebeu hora extra, você tem que verificar se tem que fazer algum recálculo dessa hora extra também. E como vocês são seletistas, se ele fez hora extra, também vai ter impacto no cálculo das férias e do 13º. Tá? Talvez, como você vai pagar só valor, não quantidade, talvez não dê impacto nas férias e 13º com relação à mudança da média, da hora extra. Mas com certeza pode ser que você tenha impacto no cálculo para efeito do valor que foi pago e o valor que deveria ser pago. Tá? Então é muito importante dar uma olhada. E se for o caso, fazer a simulação da folha, tá? Alguma questão?